Fala, Tricolada! Vamos fazer aquele panorama aí sobre a rodada. Acabou os jogos que nos interessavam, né? Corinthians versus Internacional, o jogo do Flamengo. Então a gente já tem um panorama de como é que ficou o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Foi uma rodada tão boa, né? Que poderia levar o Fluminense para a segunda colocação. Se o Fluminense, claro, fizesse a parte dele, derrotando o Atlético Paranaense. Mas infelizmente chegamos à quinta colocação. Caímos, né? Para a quinta colocação devido ao empate entre Corinthians e Internacional. Os dois acabaram ultrapassando o Fluminense, empurrando o Fluminense para a quinta colocação e ameaçando o G6 do Fluminense. Por que ameaçando o G6 do Fluminense? Porque o Atlético Mineiro, que está em sétimo lugar, é um clube que a gente pode descartar, e tem um bom treinador, tem um bom elenco, tem o Cuca, tem um bom time, venceu o seu jogo e chegou a 39 pontos. Apenas 3 pontos separam o sétimo colocado, Atlético Mineiro, do Fluminense, quinto colocado. E tá tudo ali embolado e o Fluminense tem uma decisão, como era de se esperar, né? Só pedreira, tem uma decisão no Maracanã contra o Fortaleza na próxima rodada. Sem falar ali do Atlético Paranaense, tem o mesmo número de pontos que a gente, que é 42, é ali, meu amigo. Perdeu para os caras empataram o número de pontos, aí só periga a situação. A situação, vou fazer um levantamento rápido sobre as colocações, né? A tabela, e depois eu vou falar o porquê o Fluminense não pode poupar, o porquê o Fluminense não pode colocar um time reserva nesse momento, e o porquê essa impossibilidade de poupar jogadores está sobrecarregando o time titular, e o nível técnico do time está despencando por causa disso. Falta gás, falta força física, aí o cara chega atrasado na bola, aí o passe não sai com perfeição, aí você não consegue mais marcar como marcava antes, você não consegue ter uma visão panorâmica do jogo, tocar a bola, ter inteligência e o físico trabalhando junto em favor do time. Porque falta perna para o time titular. E nós não temos banco de reserva suficiente para abastecer a equipe titular. Vou dar uma ideia que aconteceu lá em 2009 com o mesmo Cuca do Atlético Mineiro, quando o Fluminense estava a 1%, né? Só tinha 1% de chance de evitar o rebaixamento. E o Cuca chegou, fez uma limpa no elenco, tirou os jogadores veteranos. Claro que o Fluminense nem pode, nem tem condições de dispensar ninguém. Mas pode muito bem o Fernando Diniz pegar os veteranos, botar no escalão um pouquinho mais abaixo e dar oportunidade para a garotada, como o Cuca fez lá em 2009 e deu certo. Estavam 9 jogos para o Fluminense no Campeonato Brasileiro e a garotada assumiu a responsabilidade junto com outros jogadores, bons jogadores daquela época, e conseguiram tirar o Fluminense do rebaixamento. Quem sabe? Né? Porque nesse momento, quando você não tem um banco de reservas decente, quando o seu banco de reservas tem muitos jogadores veteranos que não estão correspondendo dentro de campo, estão em final de carreira, faz igual o Cuca em 2009. Pega a garotada e bota para... a garotada deu conta lá em 2009. E muitos garotos daquele ano de 2009, que conseguiram salvar o Fluminense do rebaixamento, tem um nível técnico até inferior dos que estão hoje no Fluminense, no Sub-20 e no Sub-23. Tem muito garoto bom que poderia já estar na equipe profissional, dando descanso para os titulares e fazendo a correria para cima dos caras. Principalmente no segundo tempo. No segundo tempo você pega o garoto, bota o garoto dentro de campo para meter correria. E a garotada da base não está sendo utilizada. Ah, mas Alexandre, eles são novos, eles são inexperientes, eles não estão sendo testados. Meu amigo, pega lá a história de 2009, você vai ver jogadores veteranos sendo dispensados, afastados, ou indo para o banco de reserva, e a garotada assumiu a responsabilidade. Era outro Xerém, outra época, e essa época a garotada do Xerém está bem mais preparada do que aquela de 2009. E eles tomaram conta da situação e salvaram o Fluminense do rebaixamento. Cuca teve a personalidade de fazer isso, matou nos peitos e fez, e o Fluminense salvou. Vamos lá, Palmeiras, 51 pontos, é o líder do campeonato, empatou. O Fluminense poderia ter ganho seu jogo, poderia encostar ele, o Fluminense não fez isso. Então o Palmeiras tem 51 pontos, 9 pontos separam o Fluminense do Palmeiras lá no topo. O Flamengo também empatou com o Ceará, ficou com 44, apenas 2 pontos separam o Fluminense do Flamengo, segundo colocado. O Corinthians empatou com o Internacional, então eles fizeram um ponto a mais do que o Fluminense. O Corinthians foi para o terceiro lugar com 43, e o Internacional para o quarto lugar também com 46. Um ponto separa o Fluminense de Corinthians e Internacional. Você vê como está tudo embolado. Flamengo com 44, Corinthians com 43, Internacional com 43 e Fluminense com 42.
Aí em sexto vem o Atlético Paranaense com 42 também, mesmo número de pontos do Fluminense. Então você vê como é que tá o tumulto. Em sétimo lugar o Galo venceu, meu amigo. A rapaziada de cima empatou, a Palmeiras empatou, o Flamengo empatou, o Fluminense perdeu. Corinthians e Internacional empataram. Aí o Galo venceu, em sétimo lugar já encostou com 39, 3 pontos separam o Atlético Mineiro do Atlético Paranaense em sexto e do Fluminense em quinto. O líder Palmeiras na próxima rodada pega o Juventude em casa, certamente vencerá. O Flamengo vai pegar o Goiás fora de casa. O Flamengo vai ter o desfalque do Pedro e do Gabriel Barbosa, que receberam o terceiro cartão amarelo. Aí não sei se o Flamengo vai aguentar jogando com o time reserva. Sempre no segundo tempo o Flamengo está recorrendo para os titulares, quando o bicho começa a ficar feio. Aconteceu isso no Maracanã, nesse último jogo. Não sei, estou em dúvida se o Flamengo vai conseguir, com o time reserva, vencer o Goiás com desfalque de 2 centroavantes importantes. O Corinthians, que é o terceiro colocado, é um clássico paulista. São Paulo e Corinthians pode dar tanto um quanto o outro. O clássico é clássico e vice-versa. Já o Internacional pega o Cuiabá jogando no Beira-Rio, deve vencer o seu jogo. O Fluminense vai pegar o Fortaleza, tem a obrigação de vencer, e eu quero essa vitória na minha mesa no final de semana. O Atlético Paranaense vai pegar o Avaí, aí é uma molezinha, acho que o Atlético Paranaense vai atropelar o Avaí, mesmo jogando fora de casa. E o Atlético Mineiro, em casa, no Mineirão, pega o Bragantino. Espero que essa vitória do Atlético não tenha dado um alavanco nele aí, ele se empolgue e derrotem, né, o Bragantino e cresçam também na tabela. Então a situação é essa, né? Na minha opinião, o Palmeiras vai pegar um jogo tranquilo, o Internacional também, o Atlético Paranaense também, mesmo jogando fora de casa, e o Galo pode muito bem vencer o Bragantino. Vamos ver o que a próxima rodada nos reserva, né? Poderia ser uma rodada espetacular, mas infelizmente o Fluminense não fez a sua parte. O Fluminense não fez a sua parte justamente por causa de não ter um banco de reservas, pelo erro na montagem do elenco, pela última janela que foi aberta e o Fluminense contratou Marrone, nem se fala, né? Atuações do Marrone horrorosas. Contratou o Alain, que até agora não teve oportunidade de entrar em campo e corresponder. Não, é o problema do banco de reserva do Fluminense. O Fluminense que tem jogos importantíssimos, como eu falei, na próxima rodada contra o Fortaleza. É decisão para o Fluminense, é vencer ou vencer, para não perder, para não sair do G6. Ainda tem isso, para não sair do G6 daqui a 1 ou 2 rodadas. Depois tem uma Copa do Brasil, outra final, né, uma semifinal, mas é um jogo que o Fluminense vai jogar fora de casa em Itaquera. O empate vai para os pênaltis, então tem que vencer. O empate vai para os pênaltis, meu amigo, é loteria. Eu não quero passar sofrimento de pênalti, pelo amor de Deus. É outra decisão, sai de uma decisão contra o Fortaleza, vai para uma decisão contra o Corinthians pela Copa do Brasil. E na outra rodada do Campeonato Brasileiro é Fla-Flu. Aí você não tem como poupar jogador contra o Fortaleza, porque você tem a necessidade de vencer. Você não tem como poupar o time contra o Corinthians, porque a Copa do Brasil é a semifinal. Depois você tem um Fla-Flu. Não tem como poupar ninguém. Num clássico, confronto direto, Flamengo em segundo lugar, você em quinto, não tem. É bater de frente e tirar a colocação dos caras. Tirar a posição deles lá do segundo lugar. Então, são 3 jogos aí que o Fluminense não vai poder poupar jogadores. É time titular. Tá cansado, meu amigo? Entra em campo. Cano tá morto? É você que vai jogar. Arias está cansado? Entra em campo. Não tem como. Por quê? Quem tá no banco não corresponde ao nível de quem tá como titular. Vamos um exemplo aqui. Goleiro Fábio. Ele tem o Marcos Felipe, que a galera tá pedindo até pro Marcos Felipe reassumir a posição de titular. Então é praticamente o mesmo nível. Já o Samuel Xavier, que está jogando bem na lateral direita, se faltar ele, temos o Calegari, que não é o mesmo nível. Infelizmente, o Calegari está abaixo do Samuel Xavier. Pra você ver como os titulares, a diferença do nível técnico dos titulares para o reserva. O Nino, entrou o David Braz, você vira o nível do Nino. Aliás, você vira o nível do David Braz, substituindo o Nino. Né? Falhou no gol e 2 meses parado e também já estava mal antes de se machucar. Manuel, Felipe Melo. Parte física, comprometimento. Eu não abro mão do Manuel como titular por escolher o Felipe Melo. Também o nível cai muito. Físico e técnico, na minha opinião. Na lateral esquerda, meu amigo, é briga de foice no escuro. Ou você bota Caio Paulista, ou você bota Pineda, ou você bota o Cris Silva. O melhorzinho é o Cris Silva. Aí o nível... Aliás, o nível técnico na lateral esquerda
é a mesma dos três. Nível técnico ruim. Pelo menos os outros dois laterais são da posição. Caio Paulista nem isso é. Aí, de segundo volante, a gente perdeu o Nonato, a gente tem Felipe Melo, tem Iago. Na minha opinião, Felipe Melo e Iago estão abaixo do Nonato que saiu. Tem o Martinelli também, mas eu acho que o Martinelli ele pode muito bem ali substituir o André no próximo jogo contra o Corinthians. No próximo jogo não, pela Copa do Brasil contra o Corinthians, que o André também é um desfalque. Então os volantes que estão no banco de reserva estão muito abaixo dos dois titulares que estavam ali, do André e do Nonato que saiu. Nenhum deles pode chegar e você falar, vai entrar e vai corresponder e vai demonstrar um bom futebol. Tanto que nesse último jogo do Fluminense, o Fernando Diniz improvisou o Natan de segundo volante. Pra você ver que ele não confia nos volantes que ele tem ali. Ele sabe que o Wellington não vai fazer o que o Nonato fazia. Ele sabe que o Felipe Melo não vai fazer o que o Nonato fazia. Nem o Martinelli vai fazer. Vai subir um pouco o nível, vai se assemelhar, mas não vai fazer o que o Nonato fazia. Então você vê como é que é o nível dos reservas para substituir os titulares. O André nem se fala, né? Titular absoluto, não tem um jogador no banco de reserva que faça a função do André. O Ganso é essa coisa que vocês viram no último jogo, o Natan dando um toquezinho para o lado, completamente descompromissado com o jogo. Triste, tal do Natan, né? Um dinheiro desperdiçado. Aí pro ataque nem se fala, né? O ataque a gente tem o Cano, que se precisar descansar só temos o William Bigode para a posição, porque o Alan não se recuperou ainda da contusão, não jogou até agora com a camisa do Fluminense, só tem o William Bigode. Então comparar a situação do Cano no momento com a do William Bigode é complicado. E pelos lados do campo, o único jogador que pode jogar por ali é o cidadão chamado Marrone. Arias cansou, tem o Marrone para jogar pelo lado esquerdo. Matheus Martins cansou, é o Marrone que vai entrar pelo lado direito. O substituto para os lados de campo do Fluminense se chama Marrone. Cansou, machucou, substituiu o Arias ou Matheus Martins, que entra o Marrone. É triste. Por isso que eu estou falando da necessidade urgente de utilizar os meninos da categoria de base. Puxar um garoto que joga pelos lados do campo, lá no sub-23 ou no sub-20. Não é possível que um garoto do sub-23 ou do sub-20 seja inferior ou pior do que o Marrone. Na minha concepção, é inadmissível isso. Que o Gabriel Martins, que joga pelos lados do campo, que o Iago Chuchu, filho do Iranildo, não seja melhor do que o Marrone pelos lados do campo. Nenhum garoto, será que não tem nas categorias um jogador de lado de campo que possa, pelo menos, ficar no banco de reserva, para que a única opção não seja somente o Marrone? Aí você vai me dizer, mas eu tiro o Caio Paulista da lateral esquerda e boto ele na ponta. Pelo amor de Deus, esquece Caio Paulista. Desse mato não sai cachorro. Então, o vídeo é esse. A capa tá aí, o título mostra claramente para vocês que, infelizmente, o Fluminense é um time que não pode poupar. Não pode poupar, porque o banco de reservas está muito abaixo do nível da equipe titular. Meu amigo, é jogar até machucar. Porque a sobrecarga física nesse time titular faz com que o nível técnico despenque, e quando o nível despenca, os resultados começam a ficar adversos. Daí você vê uma zaga que era mais segura, não é tão segura assim, todo jogo toma gol, e o Fluminense, o futebol vai diminuindo, e os outros clubes que se reforçaram na última janela, têm um bom banco de reservas, podem fazer um time misto e equilibrar, e crescer no segundo tempo, porque tem boas peças para colocar na equipe titular, quando o titular está cansado no jogo. E o Fluminense não pode fazer isso. Vai com o titular até onde dá. E isso é muito perigoso. No momento em que o ano vai chegando no fim, a parte física do jogador já vai se desgastando, porque é natural, tá jogando o ano todo, quarta domingo, e não tem um refresco com uma rapaziada que vem no banco de reservas. Erro, claro, na montagem do elenco. Eu vou ficando por aqui, pedindo seu like, a sua inscrição, seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Flui!